Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns. Vamos dar início, vamos continuar, né, nossas aulas voltadas para os alunos do nível superior do nosso curso Física 2. Lembrando que o nosso livro-texto é o Fundamentos da Física, volume 3, o famoso Halley, e hoje vamos começar a falar um pouquinho sobre Lei de Gauss. Então, a lei de Gauss, tá certo? Ela é importante porque ela é uma das equações de Maxwell, tá certo? Então, ela é uma das equações de Maxwell, beleza? Que é o que a gente vai discutir ao longo do nosso curso, é descrever todas as equações de Maxwell e aplicar, tá? Uma coisa importante é que ela também simplifica os problemas, tá certo? Usando a simetria. Então, a lei de Gauss é uma importante ferramenta porque ela simplifica muitos problemas usando a simetria dele, tá? É importante destacar que seria também a lei de Gauss uma alternativa à lei de Coulomb, tá? Então a gente poderia ter uma alternativa à lei de Coulomb e aí a gente vai relacionar, né, usar a lei de Gauss, ela vai relacionar os campos elétricos nos pontos de uma superfície que a gente vai chamar de gaussiana, tá certo? Com as cargas que estão sendo envolvidas por ela, tá certo? Então, para a gente começar, a gente precisa entender o conceito de fluxo. No caso, mais especificamente, o fluxo elétrico, tá? Então, o fluxo elétrico seria basicamente a quantidade de vetor, né, no caso do vetor campo elétrico, que atravessa, que perfura uma área, beleza? No caso mais simples, que a gente pode entender, num caso mais simples, vamos considerar que o campo elétrico ele é constante, tá? Ele é uniforme e ele vai perfurar uma área perpendicular a ela, tá? Então vamos considerar o caso do fluxo mais simples, em que o campo é constante. A quantidade, a quantização de vetor campo elétrico que vai atravessar uma área seria E vezes A, desde que E seja constante e ele seja, no caso aqui, uniforme, ou seja, ele esteja perfurando essa área uniformemente. Então, a quantidade de vetor que vai passar aqui vai ser todo o vetor que está passando por essa área, tranquilo? Então, todo vetor, como ele está sempre perpendicular a essa área, esse vetor vai passar todo o campo vai passar pela área, então o fluxo seria o quanto é de campo vezes a área, beleza? Então a unidade de fluxo no SI seria a unidade de campo vezes a unidade de área. A unidade de campo no SI é Newton por Coulomb e a unidade de área seria metro quadrado. Então o fluxo é Newton metro quadrado por Coulomb. Caso o campo elétrico ele esteja inclinado em relação a essa área, né, que a gente vai atravessar, então nem toda a quantidade, nem todo o vetor campo vai conseguir atravessar. Apenas as componentes perpendiculares vão conseguir. Então, se eu tenho aqui um vetor inclinado, uma parte desse vetor não vai conseguir atravessar essa área. Então, apenas a componente perpendicular, ou, em outras palavras, apenas as componentes que estão na mesma direção que o vetor normal a esse plano é que vai contribuir para aumentar esse fluxo, tá certo? Então, pegando a componente que está na mesma direção do vetor normal a esse plano, então ele seria a decomposição desse vetor como ele está com o ângulo na direção normal, ele seria o E cosseno, ou seja, a componente que está na direção do vetor normal. Então, só vai contribuir para o fluxo apenas a componente que está na direção normal, que então ficaria o E vezes A o cosseno. Isso aqui daria nada mais, nada menos do que o produto interno de E com o vetor normal vezes a área, beleza? Isso seria para o caso em que o módulo de E seja constante e ele tenha sempre o mesmo ângulo com o plano, com a área, beleza? Caso a gente tenha uma quantidade de campo, um vetor campo elétrico, que ele pode variar, né, pela área, tá certo? Então, esse campo ele pode variar, ou seja, ele vai mudar a intensidade e vai mudar também a inclinação. Como é que a gente calcula? O segredo seria a gente ter que pensar, dividir uma área
em pequenas áreas, tá certo? Então, essas pequenas áreas eu sei como o campo vai estar nessa pequena área. E essa área é tão pequena quanto eu queira. E ela é tão pequena que naquela elemento de área, ele pode se tornar constante, o vetor E, naquele elemento. E eu posso usar a relação anterior, que o E seria o E escalar vetor N vezes a área, tá certo? Então, eu poderia fazer isso para cada elementozinho de área. Então, o fluxo em cada elemento de área seria o E em cada área, escalar o NI de cada, o vessorzinho normal de cada elemento de área e o delta A, tá certo? Esse delta é tão pequeno quando a gente queira. Então, no limite que esse A ele tende a zero, então o fluxo total ele vai tender para o limite limite quando o delta A vai para zero e o somatório de todas as elementos de área n delta A. Então, esse limite aqui é de uma soma infinita de termos, torna-se uma integral de uma superfície, tá certo? E então, o fluxo total numa superfície aberta seria integral de n dA, tá certo? Caso a gente envolva essa superfície, a gente feche essa superfície, ou seja, a gente vai ter uma área fechada, então essa integral ela vai virar em uma superfície fechada, então a gente vai ter o fluxo total, é a integral de S fechada é NDA, beleza? Tranquilo? Beleza? Então, a gente pode escrever agora a lei de Gauss baseando no fluxo, porque a gente vai entender que como o fluxo ele vai de ponto a ponto, né, relacionar o campo elétrico com essa superfície em ponto a ponto, a gente pode fazer o caso mais simples, que seria o de uma carga pontual. Então, para o caso de uma carga pontual, esse fluxo ele seria o seguinte: eu tenho aqui uma carga, vamos imaginar aqui. Então, aqui eu tenho uma carga, e aí eu quero calcular como é o meu campo ao longo dessa superfície que eu vou escolher arbitrariamente. Por simplicidade, eu vou escolher que a forma da minha superfície ela aqui vai ser uma esfera que vai envolver essa carga aqui. E por que uma esfera? Porque quando eu pegar o campo elétrico, vamos supor que ela seja positiva, ela vai gerar campos radiais aqui saindo. E todos vão estar à mesma distância da superfície, então isso já ajuda na simetria. E todos os campos elétricos vão fazer o mesmo ângulo em cada ponto da superfície. E aí isso vai facilitar aqui a nossa integral. Porque se em cada ponto você tiver uma inclinação diferente, você vai ter que separar essa integral. Então, não deixaria de ser tão simples. Então, no nosso caso, eu vou escolher um elemento de área em que o campo com o vetor normal ele sempre vai ter a mesma direção. Nesse caso aqui, eu coloquei um ângulozinho diferente, mas a gente sabe que o vetor campo elétrico ele é radial, então ele vai estar também na direção normal. É só para enxergar um pouco melhor. E o segredo é você escolher a superfície em que você conheça o campo e o ângulo que ele faz com a vetor normal. Essa nossa superfície gaussiana pode ser de sua escolha, porque no final a gente vai ver que não depende da forma para a gente calcular o fluxo. Então, o campo elétrico dessa carga pontual a gente sabe como é que calcula. 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado na direção de R. E aí, se a gente fizer o fluxo da superfície, o Q sobre 4πε0 é constante, pode sair da integral. Só vai ficar a integral de uma superfície fechada, porque com todo o ângulo, o E vai estar na direção da normal, que é o versor Rzinho. Então, o versor Rzinho escalar o versor Rzinho dá 1. Então, só vai ficar o EdA. Como é constante em todos os pontos, está a mesma distância, pode sair da integral, então só vou sobrar a integral aqui de uma superfície fechada, dA. Como eu escolhi uma esfera, a minha área de uma superfície esférica é 4π r ao quadrado. Beleza? E aí, substituindo aqui, vai cancelar o 4π com 4π e só sobra que o fluxo é o Q sobre ε0, onde esse Q é a quantidade de carga que está envolvida aqui dentro. E olha que interessante,
o fluxo ele não está dependendo aqui da forma, né, da área, né, da superfície, tá certo? Então, uma coisa importante é que a lei de Gauss, né, no caso aqui, para uma partícula, ela não depende da forma da superfície gaussiana que você vai escolher, beleza? Uma coisa importante é que caso não tenha fonte, né, caso eu tirasse essa carga daqui, qual seria o fluxo que estaria atravessando? Seria zero, né? Porque não teria nada saindo e tudo que entrasse, alguma hora ia sair. Então vamos mostrar isso. Caso a gente não tivesse fonte, o fluxo seria zero, beleza? Então anote essa observação. Caso a gente não tenha uma fonte de carga dentro da superfície, do interior da superfície que a gente escolheu, né, na superfície gaussiana, o fluxo total seria zero. Ou seja, não tem nada, tudo que entra sai. Basicamente é isso. Então, o fluxo total seria zero. E aí a demonstração, para isso, vamos considerar aqui um campo uniforme. Tá? Então, para o campo uniforme, está aqui as linhas de campo. A fonte, tem uma fonte de carga positiva aqui, ou eu tenho uma fonte de carga positiva aqui. Mas a minha superfície que eu vou envolver aqui, por simplicidade do problema, eu vou escolher um cilindro para poder demonstrar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar como é que é o fluxo na tampa da esquerda, na tampa da direita e na parte lateral. E aí, para calcular o fluxo na integral da superfície fechada de ENdA, só que nesse caso eu tenho a superfície lateral, a tampa da esquerda e a tampa da direita. Então eu vou dividir em 3 integrais aqui para poder fazer com que essa superfície fique fechada. Beleza? Tranquilo? Então, tá certo? Então, para 1, eu estou chamando que 1 é a minha tampa da direita, o 2 é a minha parte lateral e o 3 é a minha tampa da esquerda. Então, para 1, note que o meu vetor normal ele é sempre saindo do plano, então ele está para a direita, e o meu campo elétrico aqui também está para a direita, então o E está paralelo a N1, então o cosseno é 1, então só sobra o EdA. O E é constante aqui, então ele sai da integral, só fica a integral de A, que seria, se você quisesse calcular, seria a área desse círculo aqui. Mas eu coloquei só o E vezes A, beleza? Na minha parte lateral, o meu campo está na horizontal e o meu vetor normal está perpendicular ao campo. Em qualquer ponto aqui dessa parte lateral, ele vai estar saindo aqui nessa parte de cá e vai estar sempre perpendicular ao campo. Então, o cosseno de 90 é zero, o produto interno vai dar zero em todos os pontos da lateral, então a parte lateral não passa a linha de campo, então não contribui para o fluxo. E na minha tampa da esquerda, o meu vetor normal é saindo do plano, então está aqui para a esquerda, e ele está com um ângulo de θ de 180 com o vetor campo elétrico. Beleza? Então, o cosseno de 180 é menos 1, então isso aqui vai dar o menos E vezes o dA, e o E constante, vai ficar só menos E, a integral de A. Beleza? Então, o fluxo total seria o E vezes A mais 0 menos EA, que daria um total de 0 metro quadrado por coulomb, como esperado. Por quê? Porque não tem nenhuma fonte de carga elétrica aqui dentro. Então, todo o campo que entra, de alguma maneira, ele sai. Beleza? Então, a conclusão é essa. É que, na ausência de fonte, o fluxo ele é zero, tá certo? Então, o fluxo elétrico total de uma superfície que não tenha fonte no seu interior é zero, tá certo? Então, uma superfície fechada sem fonte de cargas não depende, né? Não depende da sua forma e também não depende e só vai depender da quantidade de carga que tem no seu interior. Beleza? E aí a gente chama essa quantidade de carga a quantidade de carga líquida, né, que você tem aqui dentro. E aí, na próxima aula, eu vou demonstrar como é que seria para uma distribuição discreta e para uma distribuição de carga contínua, beleza? Tranquilo? Então, o fluxo de uma superfície fechada é a integral de ENdA e não depende dessa forma, e sim da carga que você tem dentro, né, líquida, né, no seu interior. Se não tiver,
o fluxo é zero. Se tiver, quanto é que está líquido lá dentro? Então, na próxima aula eu vou mostrar como é que seria para uma distribuição contínua, como é que seria essa carga líquida, e para uma distribuição de cargas discreta. Beleza? Dúvidas? Deixa aí nos comentários. Continuando, qualquer coisa me procura no Instagram, @prof. Mário Rocha, e dá o play já, deixa aí se gostou, deixa eu dar o like e vamos partir para a próxima aula. Beleza? Falou, valeu, fui.